Meu Deus, não fazem isso. Foram também tomadas medidas que impactam a vida das jungueiras. Por hoje há quem diga que São Paulo está mais bonito porque foram tiradas de lá as jungueiras no princípio desta semana. Elas inclusive saíram à rua. Mas achas que esta é a melhor forma de combater a venda desordenada? Sueli, este tema é complexo porque todos nós, por um lado, não queremos assistir à desorganização na cidade, não é? Nas vias públicas e o que for, mas todos nós também compreendemos que a zunga é consequência de um problema estrutural, não é? E a forma como os zungueiros e as zungueiras se movimentam tem uma explicação de racional económico, não é? Ou seja, as pessoas concentram-se nos espaços que entendem ser de maior procura, não é? Porque nós não podemos pensar que as zungas podem zungar em qualquer lado. Mas é compreensível, por exemplo, haver um mercado e as senhoras preferirem vender em frente ao mercado quando há espaços. Mas o que nós temos estado a ouvir também, e esta é uma informação que tem de ser definitivamente aferida com algum rigor, também temos ouvido reclamações de que nem toda a gente tem espaço. E nós, quando falamos da zunga, não podemos olhar exclusivamente para a questão de São Paulo. Eu nem vou dizer do todo nacional, para não exagerar, mas temos de olhar pelo menos para o todo Luanda. Nós não temos zunga apenas no São Paulo. Aquele mercado de São Paulo tem capacidade para absorver. Por algum eu lugar. compreendo que sim. Agora, repara que a zunga não tem de facto respostas fáceis. Não tem respostas fáceis. Porque se por um lado nós temos necessidade de organizar a cidade, é uma verdade, por outro nós temos de compreender que aquelas pessoas têm necessidade de comer. Então qual é a solução que se coloca? Sendo um problema estrutural, demandando por respostas imediatas, então nós tínhamos de encontrar estas respostas imediatas, que podiam passar, nomeadamente, por multiplicar os espaços que pudessem acolher essas pessoas. Mas não podem ser espaços quaisquer. Mas achas que essa é uma resposta imediata? Sim. Poderia ser uma resposta imediata. Como é que se constrói um espaço do dia para a noite? Quando houve a Covid, construíram hospitais de um dia para o outro. Lembras-te? Nós tivemos hospitais de campanha que foram criados do dia para a noite. E é evidente, quando eu digo dia para a noite, não quer dizer de segunda para a terça. Não é? Se nós construirmos mercados em 2 semanas, é tempo razoável, penso que humanamente falando, é tempo razoável para acolher as pessoas. Agora, mas isto também remete para outra questão. É preciso colocar as pessoas em espaços em que efetivamente possa existir capacidade de procura, porque senão as pessoas fogem. Eu vou dar-te um exemplo. Quando houve a situação da transferência do Roque Santeiro, e toda a gente minimamente esclarecida falou sobre isso, aquilo não ia funcionar. Porque se retirou o Roque Santeiro do Sambizanga, penso que é isto, não é? E foi colocar-se lá nos confins, para onde as pessoas não iam. E o Roque Santeiro, toda a gente que vive em Luanda sabe, havia uma expressão com que ficou conhecido o Roque Santeiro, era a nossa bolsa de mercado, não é? A céu aberto, onde giravam milhões e milhões e milhões e milhões que faziam de alguma maneira girar uma certa economia. Ora, tiraram as pessoas daquele ponto e foram colocá-las lá onde, perdoa-me a expressão, onde Judas esqueceu as botas e nunca mais ninguém pôs lá os pés. Eu, pessoalmente, fiz questão de fazer umas visitas àquele Roque Santeiro, as tendas, as bancadas, completamente vazias. E eu lembro-me na altura em que nós publicávamos o jornal Nova Gazeta, fizemos uma série de reportagens no Roque Santeiro, o tal sítio para o qual havia sido transferido, e toda a gente dizia a mesma coisa: olha, nós aqui não temos clientes. O que é que aconteceu? Muita gente teve de abandonar. Portanto, a questão do arrumar não passa só por pôr em qualquer lado. Tem de haver estudos, não é? Tem de haver estudos. A entidade, porque nós temos uma entidade que governa, e isto é a responsabilidade da entidade que governa. A zunga, sendo consequência de problemas estruturais, é uma questão conjuntural que requer soluções imediatas. E a solução imediata não é bater nas pessoas, não é fazer com que as pessoas não tenham possibilidade de vender. E os espaços que são criados não são suficientes para absorver toda a gente.
Mas também Então é preciso... teremos aqui um outro problema, porque coloca-se um certo número em determinados espaços e amanhã surgem mais cerca de 1000 zungueiras novas. Sueli, o governar é isto. Quem governa tem que ter a capacidade de dar respostas. Se não tem capacidade, tem de se demitir. Tem de sair. Não é? Porque quem governa tem de estar preparado para dar respostas a essas situações. Porque se não está em condições para dar respostas, tem que sair, porque a alternativa não é o chicote. Não é? Agora, o que eu digo é um problema que é uma consequência de problemas estruturais, de falta de emprego, de falta de educação. E como é que se faz? Fica assim? Não. Toda a gente cruza os braços? Não. É preciso encontrar soluções. À medida que se resolvem os problemas estruturais, é preciso que este problema circunstancial também tenha um certo tratamento. E, como eu disse, um tratamento adequado às exigências que o problema impõe, porque não basta pôr em qualquer lado. Nós temos cidades, grandes cidades pelo mundo, que têm feiras também nos centros da cidade. Portanto, a questão da zunga não deve ser qualquer coisa que deva ser demonizada. Até em países organizados, nós muitas vezes encontramos feiras em regiões centrais de algumas cidades. Portanto, repito, quem está a governar tem de ter capacidade de criar soluções para isso. Tem de criar espaços de feiras, tem de multiplicar os espaços de feiras. Mas espaços que sejam apelativos do ponto de vista da procura, do ponto de vista de quem vai procurar para comprar. Porque estas pessoas têm de vender. Porque se as colocam num espaço qualquer para onde não vai gente, ou onde não vai gente, o que é que vai acontecer? No dia seguinte arrumam as coisas, põem numa banheira e estão a gritar: olá o peixe, olá o peixe, olá isso, olá aquilo. Porque as pessoas precisam efetivamente vender. Portanto, é preciso que se encontrem soluções circunstanciais, soluções imediatas, enquanto se resolvem os problemas estruturais. Não basta dizer, não, a zunga é um problema de sistema, é um problema estrutural, é um problema de emprego. O emprego não se cria do dia para a noite. Enquanto se trabalham nas questões do fundo, o problema imediato tem de ter algum tipo de solução. Porque as senhoras que vão à zunga, muitas vezes vão, a cada dia que vai zungar, tira a margem para comprar a refeição para a noite dos filhos. Cada dia de zunga, a margem da venda, o lucro do dia, é que serve para comprar o alimento para os filhos. Então como é que se tira isso às famílias? Como é que se pode tirar isso às famílias? Quando o governo que deveria, com o potencial do país que tem em termos económicos, que devia desenvolver o país para dar oportunidades a essas pessoas, não dá. Portanto, isso é responsabilidade essencialmente do governo. Porque o país, riquíssimo como nós o temos em termos potenciais, se nós tivéssemos governos consecutivamente competentes, talvez o fenómeno da zunga não se colocasse na forma como se coloca. Seria tão marginal, que não era capaz de ser tema da agenda. Não é? Porquê? Porque as pessoas teriam efetivamente oportunidades boas, com empregos bem remunerados, porque a economia tem potencial para produzir isso. Mas o que é que nós temos? Temos mais do mesmo. É uma sucessão de incompetência, às vezes incompetência, mais incompetência, multiplicar por incompetência. O que nós temos é uma sucessão de governos incompetentes. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa. Quando chega a praça,